Muito bem, eu trouxe aqui, né? Se bem que tem o Hugo aqui também, então na verdade não trouxemos porque nós estamos no consultório da Ana, nossa querida Ana, fonoaudióloga. Por favor, se apresente um pouquinho antes de a gente começar a conversar sobre linguagem, desenvolvimento da fala. Da fala não, que você já falou que não é muito... Vamos entender o que é fala e o que é linguagem. Perfeito, então. Já é a primeira pergunta, mas se apresenta a primeira. Eu sou Ana Paula Viana, sou fonoaudióloga há vários anos. Precisa dizer? Ah, tá, eu achei que ela tinha... Eu tô assim, cara, acho que é um teste da fonoaudióloga. Há quase 20 anos eu sou fonoaudióloga, trabalho com desenvolvimento infantil. Então, hoje eu recebo no meu consultório, normalmente, crianças com atraso de linguagem, questões relacionadas à fala, algumas crianças com síndrome, com dificuldade da comunicação e do desenvolvimento de uma forma geral. Então, vamos começar então com essa primeira diferenciação entre o que é linguagem e o que é fala. Ajuda a gente aí. Bom, de uma forma bem assim, didática, fala tem a ver com articulação, com a produção das palavras, com o movimento que você precisa fazer com os órgãos, que a gente chama órgãos fonoarticulatórios. Boca, língua, os músculos da face responsáveis por articular as palavras. Então, isso tem a ver com a fala. Linguagem tem a ver com o que você diz. Tem a ver com pensamento, com organização do raciocínio lógico, com sequência, com a narrativa, tem a ver com o vocabulário que você usa. Então, muitas crianças podem ter a linguagem perfeita, porém a articulação, a fala comprometidas, e muitas vezes ao contrário, elas não têm nenhuma questão articulatória, fonética, fonológica, músculos com anatomia e com função ok, mas o conteúdo, o que elas dizem, pode estar comprometido por vários ramos. Aí a gente tem os subníveis de linguagem, que aí realmente vou te poupar. Tá, mas tem a ver com isso, com o vocabulário, com o que se diz, com a forma como você organiza o seu discurso. Tá, isso é a linguagem. Ótimo, nós já aprendemos uma coisa aqui. Ufa! Já vou sair daqui sabendo de uma coisa. Demorou. Bom, então a gente tem aquela questão toda que as pessoas adoram falar, né? Que são os marcos de desenvolvimento, seja de linguagem, de fala, e tem a sua diferenciação também. Como é que isso funciona, assim, nessa primeira infância, digamos assim? Acho que vale levar em consideração que a linguagem pode começar, os marcos, né? O primeiro marco do desenvolvimento, na verdade, pode ser considerado antes do nascimento do bebê. A gente, enquanto fonoaudiologia, entende que o desenvolvimento da linguagem começa assim que o bebê passa a escutar. E a gente sabe que o bebê escuta intraútero por volta da 20ª semana. Então faz diferença aquele bebê que já recebe um estímulo da voz do pai, dos irmãos, que se dirigem, né, a ele como uma pessoinha que já está escutando e que, né, está recebendo esse estímulo, e não só o que é dito, mas a forma como é dito. Então, se alguém vai e fala de uma forma carinhosa, um tom de voz, oi, bom dia, já acordou? Tem alguém aí dentro? Né? Ele vai reconhecendo isso, e certamente isso se apresenta de uma forma muito simples de ser percebida logo nos primeiros dias de pós-parto. Então, a gente entende que bebês estimulados intraútero já conseguem demonstrar conhecimento, reconhecimento da voz, da entonação das pessoas com as quais lidaram com ele enquanto ele estava lá na barriga. Isso é muito legal, porque assim, eu percebi isso agora com a Maia, né? Porque... Você falava com a barriga? Não, assim, a gente tem um problema, eu e a Ana, a gente não conseguia falar com nenhuma barriga, sabe? Tem essa... Isso é comum. Ah, é comum? Por isso que é legal eu falar isso. Já valeu a pena gravar esse vídeo. Não, tá você não. Você faz tem parte gente que de canta, toca violão, eu ficava... Barriga, né? Esquisito, né? A gente é difícil entender que... Pois é, por isso que é legal dar essa informação, porque assim, muitas vezes as pessoas não sabem nem que o bebê escuta, ou a partir de quando o bebê escuta, e que aquele som de fato chega e faz diferença. Mas esse negócio foi interessante porque, bom, a Anne ficou grávida tendo 2 crianças mais velhas em casa, então é impossível que a Maia não ouvisse nada dentro da barriga. Então, quando ela nasceu, assim, nos primeiros dias a gente já percebia que quando o Gael falava qualquer coisa perto dela, ela já, sabe, você percebia que ela parava assim, e hoje em dia ela tipo, vira tipo um radarzinho, só, né? Vocaliza da vai onde lá e olha e fica, já ri pro Gael principalmente. Ah, é muito legal. Muito legal isso. Então, aí você falou de marcos, né? É claro que não é um marco do desenvolvimento quando a gente está falando de intraútero, mas é uma informação relevante.
E aí acho que a gente pode falar assim, a cada 6 meses a gente vê grandes ciclos de desenvolvimento de linguagem acontecendo. Então, por exemplo, nos primeiros 6 meses, o que a gente pode esperar de um bebê com um bom desenvolvimento, né? Ou um prognóstico bom de desenvolvimento de linguagem, um futuro ok. Quando a gente está falando de reações aos sons. Então, você acabou de dar um melhor exemplo, né? Perceber e depois reagir. A reação é ou facial ou localizando. Começa a localizar pelo olho, ou começa depois quando tem tônus para a cabeça, né? Tônus cervical, vira em direção ao som, né? E começa a fazer sorrisos ou cara de espanto. Então, os 6 primeiros meses são de reação ao estímulo auditivo e de sons aleatórios. Quando a gente começa a falar do 6º ao 12º mês, né, quando a criança está mais próxima de completar o 1º ano de vida, a gente tem que entender como é que está a compreensão dessa criança. A gente fica muito preocupada em o quanto ela já fala. Mas a gente tem que entender que a linguagem é um processo e que na base desse processo está a compreensão. Não dá pra gente falar com significado se a gente não entende daquilo que a gente está falando, senão a gente só repete. Então o papagaio não tem linguagem expressiva nem compreensiva. Um papagaio imita, repete. Então a gente tem que avaliar se a criança entende o que a gente está dizendo. E em situações simples, do tipo, cadê o papai? Se ele vira pro papai. Ou vai lá pegar a bola. Ou vamos tomar banho, vamos sair. Cada um sabe exatamente, né? Os animais. Pega o cachorro, pega o elefante. Vamos dar comida para a boneca. E ele executa aquela função, aquela ordem simples, aquele comando. Então, muitas vezes as crianças não falam, mas elas entendem absolutamente tudo que falam com ela. E, ok, é isso que a gente quer até 1 ano de idade. É claro que normalmente, por volta dessa idade, as crianças começam a repetir as primeiras palavrinhas. Sim. Depende do quanto se fala com ela. Então é importante a gente avaliar também que estímulo, né? A criança não brota linguagem, não brota fala, se não tem ninguém ouvindo e falando e conversando e dialogando. Então, por volta de 1 aninho, a gente espera palavras isoladas. Tem crianças que já juntam palavras com 1 aninho, tem crianças que ainda não, mas é importante que ela entenda e comece a usar de alguma forma esse equipamento verbal, né? Que ela se use da voz para se comunicar, ao invés de só apontar ou levar o adulto para aquilo que ele quer, ou aquilo que a gente toma cuidado de muitos adultos lerem, identificarem, conhecerem tanto as crianças que a criança faz uma pequena menção. Eu já sei que ele tá com sede, pá, pega a água e bota na coisa, e aí você fala, poxa, a criança, né, é esperta. Pra que eu vou falar, mamãe, por favor, me dá um copo d'água? Se é só dar uma mexidinha de olho, a minha mãe já me conhece super bem, já sabe que eu quero água, vai lá, pega água, entrega na minha... Tá cômodo, tá uma delícia. Vamos continuar assim que tá funcionando. Então a gente muitas vezes entende o que a criança quer e resolve por ela sem oferecer a oportunidade dela se expressar. E aí, sem querer, a gente freia, né? Então isso é um alerta. Já misturei, não tô mais falando dos marcos. Isso é bom, porque eu fico só lembrando das crianças, né? Porque quando o Gabriel tava naquele período lá de começar a falar também, o Dante, ele era o tradutor, né, do Gael. A gente até conversou sobre isso. Então, o Gael começava a balbuciar um negócio e a gente ficava, o que Gael, o Dante avental? Já sei o que ele quer, é isso. E aí a gente ficava, não, Dante, calma, peraí, tudo bem, você quer ajudar sua irmã, mas calma, vamos deixar ele falar. É importante mesmo, né? Isso é ótimo, ter um tradutor nesse momento ajuda, mas... sobrecarregar o tradutor e não dar a oportunidade da criança de fato, né? Você vai aumentando esse gap aí, essa diferença. Por volta de 1 ano e meio, as crianças já devem ser capazes de juntar pequenas 2 palavras ou 3 palavras e formar pequenas frases, ainda sem conectivos. Então é assim, mamãe, aga, au, Gandhi, ou coisinhas assim. Entendi. E aí é uma palavra-frase ou pequenas palavras que formam uma frase inteira. E aí, por volta de 2 anos, espera-se que a criança tenha prioritariamente a linguagem verbal do que a linguagem não verbal. Então, a gente começa a mudar a frequência, né, a intensidade da forma como a criança se comunica.
Se muitas vezes antes a criança aponta e fala esse, e aí você entende, esse você quer o livro do peixe? Então a criança fala um pouquinho, e aí ela aponta e ela olha e você já conhece. Com 2 anos, 2 anos e meio, isso já tem que estar bem diferente. Ela já tem que estar apta para falar, papai quer Ivo, peixe. Mesmo que a articulação, a fala não esteja ok, não é para estar mesmo. O conteúdo, a mensagem já tem mais elementos, né? Eu acho que a chave que eu tô aprendendo muito agora, a chave é você saber diferenciar realmente essa questão da fala com a linguagem, né? Porque muita gente acha que não, com 2 anos já tem que estar falando bem aí, construindo frases, pequenas histórias, e não necessariamente, a gente tem que observar principalmente também a linguagem dela. Exatamente. Né? O raciocínio, né? A conexão de ideias e tudo mais. Exatamente. Ótimo. É por aí. Então assim, a gente consegue entender quando a criança está com desenvolvimento de linguagem ok, quando ela consegue se expressar verbalmente, mesmo que faltando sons, faltando fonemas, faltando pequenos elementos, mas que o conjunto da obra faz sentido. Ele já tenta fazer pequenas narrativas. É claro que vai falar, amanhã eu fazia. Faz parte, né? O desenvolvimento é esse mesmo. Mas é interessante que você consiga perceber que o vocabulário está aumentando. Uma coisa legal é quando a gente percebe que a criança está falando uma coisa e a gente não entende. E aí depois a gente entende. Nossa, eu não sabia que ela sabia falar essa palavra. E isso aconteceu. Ou seja, a criança está com um radar tão atento e que ela já traz vocabulário novo para casa. Não necessariamente mais pai e mãe são os responsáveis por alimentar 100% do vocabulário. Então, quando você espanta, você fala, nossa, onde é que ela aprendeu essa palavra? Onde é que ele ouviu isso, cara? Onde é que você ouviu isso, Dante? É mó barato, é uma delícia, isso é ótimo sinal. Então, assim, às vezes a pronúncia, né, a articulação não tá tão perfeita e aí demora um pouco para você entender, porque você, adulto, vai buscar no seu inventário de palavras, naquilo que você sabe que ele sabe, mas não necessariamente mais... Ele sabe só o que você sabe que ele sabe. É muito isso. Você vai lá, tipo, peraí, qual é o diretório Dante? O diretório Gael, né? Exatamente. Ele sabe dessa. Abre a pastinha, saca aí a pastinha. Já era. Buzz Lightyear. Ao infinito e além. É o que a gente quer, né? É o que a gente espera. Então isso é um sinal bem legal que por volta de 2 anos e meio a 3 anos é o boom. E aí, com 4 anos, a literatura mais recente, 4 anos e meio, vamos dar assim, né? A literatura atual diz que as crianças são aptas a falar todos os fonemas do português. Então, assim, se eu coloco, há um limite máximo até quando as crianças têm que estar falando tudo certinho. 4 anos e meio é um bom prazo. Assim, organicamente, fisiologicamente, funcionalmente, elas estão... Se veio tudo bem. Então, assim, se mamou no peito... Se comeu comida sólida, se não tem nenhuma questão auditiva, porque a gente acaba falando muitas vezes o que a gente... Muitas vezes não. A gente fala aquilo que a gente ouve. Sim. Se a gente ouve mais ou menos, talvez a gente fale mais ou menos também. Então, se todos os checklists for ok, 4 anos e meio é um bom limite para a gente estar esperando uma criança apta, desenrolada, fluente na sua língua materna. E aí... Por volta dessa idade, assim, por volta de 3 anos e meio, 4 anos, uma coisa muito legal que vale a pena marcar é a presença constante, assim, muito frequente, do que a gente chama de gagueira fisiológica. É comum nesse momento as crianças que não gaguejavam, que estavam... Comecei a falar super rápido, com 1 aninho falava as primeiras palavrinhas, com 2 anos falava tudo, com 3 anos começou a... Porque eu fui ontem lá na festinha e aí eu vi o Homem-Aranha que apareceu lá. E é super comum. Por quê? Vou usar esse seu exemplo do diretório. A pastinha lá, João, dentro da pastinha João tinham 15 pastas, as pastas animais, as pastas meios de transporte, as pastas cores, as pastas alimentos, sei lá. E dentro da pasta roupa, o que se referia a calçado chamava sapato. Então, antes, qualquer coisa que ele falava, porque pega o seu sapato, é o sapato do João, esse é o meu sapato. E com 3 anos e meio, com 4 anos, a gente já sabe que a criança considera sapato, chinelo, crocs,
galocha, tamanco, sandália, rasteirinha, chuteira. E assim, aumenta muito rápido o vocabulário. Só que a velocidade de acesso a esse vocabulário não está ainda compatível, muitas vezes. Não há fluência, não há... ainda está treinando, né? Está aquecendo os motores. Então, muitas vezes, ele quer falar da chuteira, mas ele... Porque tá lá... tentando achar, né? Sabe a ampulhetinha rodando assim do computador? Não é assim aquela internet 5G ainda, sabe? E aí isso vai acontecer um monte de vezes ao dia, em diversas situações. Isso pode acontecer uma semana mega blaster, super, aí passa. Aí daqui a pouco volta, aí daqui a pouco passa, e aí não volta mais, e aí passou, ou então passa 2, 3 meses, vem outra fonte. Então isso é muito inconstante e frequente nessa fase, 3 anos e meio, 4 anos e meio, porque é do vocabulário. O que a gente faz nesse momento que a criança está... O que a gente faz? A gente espera. A gente não faz nada. Né? Exatamente. Nossa, eu fiquei preocupado, porque eu não estava esperando uma coisa. Meu Deus, eu não estava esperando uma tomadinha aqui. Rápido, a prova. A lição, tá esperto? A gente não faz nada. A gente faz cara de caneca. A gente faz exatamente isso aí e tenta não adiantar, não antecipar, não completar a palavra, a frase, o pensamento da criança e jamais chamar a atenção dela como: nossa, fala, termina de falar, tá gaguejando, vai menino, ou enfim, qualquer tipo de repreensão, porque assim, ele não tem a menor consciência da forma como ele está falando. Se ele tá levando 1 segundo ou 5, ele não tem a menor, ele acha que ele tá, enfim, tá normal. Né? E aí, se você repreende, você chama atenção para algo que não era um problema. E aí, eventualmente, aquilo passa a ser um problema. Então, quem eventualmente gaguejaria e assim, passou e foi, vida que segue, às vezes a gente encara crianças que chegam aqui no consultório com a gagueira problema, a gagueira alteração, muitas vezes por sinalização inadequada de família, de profissional de saúde, de profissional escolar. Então, assim, é uma orientação que vale para a professora, vale para a vovó, vale para o titio, vale para o pai. Tem que pensar azul, tem que esperar, tem que fazer cara de paisagem e dar o tempo da criança terminar calma, conta a frase. Até 10, até 20, isso, né? Isso. A gente até às vezes quer falar assim, calma, fala mais devagar, porque a disfluência pode ser a gagueira de repetição, pode ser um bloqueio e a criança quer falar e não sai, ou pode ser uma pressa, uma velocidade, e aí você... Porque é isso, assim, tem muito raciocínio, não tá ainda no mesmo ritmo. E aí a gente quer, calma, fala devagar, respira. Assim, pra ele não tá falando rápido. Ele tá respirando, senão tava morto, né? A sugestão é não fazer nada. E esperar passar e mentalizar um jardim florido. Ótimo. E vai passar. Agora, eu tenho uma dúvida aqui. Quando esse tipo de coisa acontece, ou quando a criança fala alguma coisa que você não consegue entender o que ela tá falando, a gente pode pedir pra ela repetir. A gente deve. Né? Você pode repetir. E se mesmo assim você não entender, você pode explicar usando outras palavras. Acho que o caminho é esse. Ser honesto. Tá. Não estou entendendo. Tá. Diz pra mim, é o quê? Tá aqui? É uma coisa que você viu? É uma coisa que aconteceu na escola? Sabe assim, quando... Um CSI, né? Isso. E corta a palavra. Quantas sílabas? Dá mais dicas. Então, beleza. O mais legal é você ser franco. Porque quando a criança fala, papai, eu quero Slavt. E aí você fala, legal. Entendi, tá legal. Depois eu vejo, né? Tá claro, você tá chamando seu filho, assim, né? Assim... É claro que você não entendeu, e ele sabe que você não entendeu, e ele fala, poxa, mas não pode estar querendo me enganar, assim. A comunicação é rompida nessa hora, e só o que a gente quer é o diálogo. Então, assim, muitas vezes isso vai acontecer. Até por isso, ele aprendeu uma palavra que você não sabe que ele sabia, e às vezes ele não está articulando ainda perfeitamente, até você sacar que, catete. Aí você fala, meu Deus, o que é catete? Papai, joguei catete. E aí você fala, basquete. Porque você não sabia que a sua filha tinha jogado basquete, e basquete pra catete
né? Então, papai não tá entendendo. E aí você tenta uma vez, tenta a segunda, dá a dica, não rolou, desculpa. Papai não entendeu. Deixa a mamãe chegar, ver se ela entende. Vamos conversar amanhã na escola pra ver se... E assim, encerra a conversa, vai ficar meio frustrado, você também vai ficar um pouco frustrado, faz parte da vida, mas é melhor ser franco, ser honesto do que... E às vezes ele tá pedindo uma coisa e você faz assim e a resposta não é compatível. Do que ele tá esperando. Porque ele pediu pra você fazer alguma coisa, ou pegar alguma coisa, falar alguma coisa e você fez... Péssimo. Então, seja honesto, mesmo que você, no final das contas, não consiga entender. Faz parte, acontece. Acho que é isso aí mesmo. Bom, Ana... Eu acho que a gente já tá falando bastante aqui. Já deu um vídeo grande pra caramba aqui. Então vamos parar esse aqui. A gente volta. Você volta depois pra gente fazer um outro vídeo. Que na verdade a gente vai gravar agora. Né? A magia da internet não existe. A gente não vai trocar de roupa mesmo, né? Então... tá bom. Ufa, ainda bem. Não trouxe. Efeito especial, assim, muda a roupa, né? Tá bom. Mas, Ana, muito obrigado. Deixa aqui pro pessoal como é que eles podem te acompanhar, te seguir, ver seu trabalho. Vamos lá. Eu sou uma pessoa que não sou aquela mega acessível na internet, mas eu tenho um e-mail. O e-mail é bom. Vai estar aqui. apviana@globo.com, fácil. E eu tenho um trabalho em conjunto, né? Enquanto fonoaudióloga, mas não só específico, exclusivo da fonoaudiologia, que é o trabalho de consultoria de amamentação. Uma coisa legal de falar é que por que o fonoaudiólogo trabalha com amamentação? Porque a amamentação é fonoaudiologia em prevenção primária. Olha. A gente entende que bebês que mamam no peito bastante, enfim, de forma saudável, legal, dificilmente vão parar aqui no meu consultório. Tem chances menores disso acontecer porque eles provavelmente vão ter mais chances de comer melhor, de respirar melhor, desenvolver fala e linguagem melhores. Então, os níveis de intervenção fonoaudiológica diminuem bastante em bebês bem amamentados. Então, é interesse de prevenção primária trabalhar com o aleitamento materno. E aí eu tenho um grupo, sou eu e outras 2 fonoaudiólogas, e a gente faz o Família Coruja, que é um trabalho de suporte domiciliar à amamentação aqui no Rio de Janeiro. E aí a gente o Família Coruja RJ tá no Facebook, tá no Instagram, pronto. Tem familiacoruja.com, aí é fácil de me achar. Já tem os arroba tudo aí. Os arroba tudo demorou. Família Coruja, vocês encontram a gente. Ótimo, perfeito. Ana, obrigado por ter vindo. Quer dizer, por ter deixado eu vir aqui. Obrigada por você ter vindo. Então, se você gostou desse vídeo, já comenta aqui, fala, quero mais Ana, porque a gente pode voltar, gravar mais com ela, tirar mais dúvidas. Essa questão da amamentação com linguagem, eu já acho que é um outro vídeo por si só, né, cara? Então, se você quiser esse vídeo, comenta aqui que a gente tenta gravar aqui de novo com ela, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.